Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém? Vamos começar o nosso culto lendo o Salmo 36, Castigo dos Adversários. Aliás, desculpa, malícia humana e benignidade divina. 36. Amém? Os irmãos que puderem se colocar de pé, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler os ímpares e os irmãos, os pares. Comecemos. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Amém, amada igreja. Oremos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, ó Deus. Peço que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento conosco, ó Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Que essa tua palavra, ó Pai, venha se instalar em nossos corações e que venhamos fazer somente a tua vontade, Pai Santo, porque só o Senhor é Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Neste momento eu chamo a equipe de louvor para o momento de louvor ao Senhor. Bendito seja o Deus que nos guarda, aquele que renova a nossa fé. Queridos, eu gostaria de dar um breve testemunho do que Deus tem feito. Essa semana, na segunda-feira, eu caí da escada da minha casa. Foram 16 degraus e quando eu caí, como diz assim, eu caí deitada e batendo o corpo todo em todos os degraus. E Deus preservou que nenhum deles bateu na minha cabeça, só escoriações mesmo. E fico eu pensando, no dia eu falei assim, Deus, muito obrigado porque o Senhor me guardou. Eu vejo como um livramento do Senhor. Então, assim, a minha carne está toda moída, mas eu não quebrei nada. E eu falo para o João, assim, João, quantas vezes a gente sai de casa, a gente volta para casa e a gente não percebe esse cuidado de Deus, né? Mas Ele é vivo e Ele tem cuidado de nós. E é com muita alegria que estamos na casa de Deus para adorá-lo, porque Ele é o único que merece toda adoração. Então eu te convido para cantar, para bendizer, para orar
a entregar no altar do Senhor todas as nossas confusões, dores, porque no mundo nós vamos ter aflições, mas o nosso consolo é Ele. Então, vamos louvá-lo. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te bendizemos porque tu és Deus, porque sabemos da tua majestade, da tua grandeza. Senhor Jesus, transforma em nós aquilo que não te agrada, lapida-nos, Senhor, conforme o teu querer, para que possamos, Senhor, te adorar com integridade e assim bendizer o teu nome pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém, ó Deus.
esse hino, existem dores que só Deus pode curar. E existem tempestades que acontecem dentro de nós. A minha fé não está firmada aonde os meus olhos podem chegar, mas é crendo no que Ele pode fazer. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. É Ele que é Deus. É Ele quem nos cura. É Ele que restaura a nossa fé. É Ele que enche o nosso coração de gratidão por tudo que temos, pelo arroz que servimos em nossa mesa. É Ele que coloca compaixão em nossos corações pelo irmão. É Ele. Ele é a fonte de tudo. E quisera nós dobrar os nossos joelhos, levantar as mãos para os céus e bendizer ao único que é digno de adoração, de louvor e de graça, porque Ele tem levantado o seu povo. E assim nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque morar com o Senhor é o nosso desejo. A glória Ele está preparando para nós. E eu creio que um dia nós, enquanto família de Deus, nós estaremos no lar celestial, desfrutando da presença, da graça do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as dores, todas as mágoas, todas as doenças, as nossas falhas serão banidas pelo sangue de Cristo. Aleluia. E nós estaremos diante de Deus, no altar da graça, podendo desfrutar da intimidade com Ele. Isso é maravilhoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a igreja proclama: Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. só em ti, Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Zezinho, você pode fazer uma oração? Sim. Pai Santo, obrigado, Pai, pela honra, ó Deus, de poder estar na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor nos guie sempre nos Teus caminhos, ó Pai, pois é o único lugar, ó Deus, que encontramos salvação, ó Pai, não há outro, Santo Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha estar neste momento, habitando na Tua igreja, ó Pai, e solidificando em cada coração, Senhor, o desejo de estar contigo, ó Pai Santo. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
Tudo para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém. Bonifácio. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém. Os irmãos, se desejarem, abram suas Bíblias em Mateus 23, 23. Não, o seu não, Bruno. A palavra de Deus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quais sejam a justiça, a misericórdia, a fé. Devereis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui está dizendo, meus irmãos, que não basta darmos o dízimo. O dízimo é instituído por Deus, mas o dízimo por si só não quer dizer nada. Porque Deus não precisa de nada. Deus é autônomo, Ele é autossuficiente. Nós é que precisamos. E quando damos o dízimo, nós não estamos dando. Na realidade, nós estamos devolvendo parte daquilo que Deus já nos deu. O mais importante do que o dízimo por si só é que nós demos a Deus a nossa própria vida, porque Ele é nosso dono. E é isso que Ele espera de nós. Dedicação total, que nós o louvemos, que nós o glorifiquemos, e que as nossas vidas sejam tão somente para honrar e glorificar o Senhor. É isso que diz aqui. E por isso, nesse momento, a gente abre a oportunidade para aqueles que estão preparados e querem fazer os seus dízimos e ofertas, que o façam agora, de valores, mas que acima disso, que ofereçam muito mais ao Senhor, ofereçam suas próprias vidas, suas próprias dedicações totais ao Senhor. Esteja à vontade. Nós vamos cantar este hino agora, que chama Saudade, porque nós temos saudade do nosso lar. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, trazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É
Amém. Convido nesse instante a irmã Socorro, que faça oração pelos dízimos e ofertas. Sim. Nesse momento também eu chamo o nosso pregador de hoje, seminarista Washington, enviado de Deus para nos trazer a palavra dessa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Vamos orar com o nosso pregador? Por favor, fiquem em pé. Seu Deus, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas e declarar que só o Senhor é Deus e tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Pedimos também a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, que irá trazer a Tua palavra nesta noite. Que nesse momento diminua o homem e cresça o Senhor, e que seja divulgada a Tua palavra e proclamada conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor também abençoe cada membro dessa igreja aqui presente, para receber a Tua palavra e entendê-la e aplicá-la na sua vida. Senhor, sê conosco, nos dê um culto abençoado, culto que fazemos a Ti, tão somente a Ti, Senhor. Que o Senhor receba e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos alcance. Eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite de poder conhecer esta casa onde os irmãos se reúnem para louvar, engrandecer o nome do Senhor, ouvir sua palavra, crescer na fé, no conhecimento. Eu louvo a Deus. Fiquei muito feliz em chegar aqui e poder perceber que há um bonito templo aqui, as suas instalações bastante aconchegantes, e os irmãos louvam o Senhor com alegria. Eu quero dizer aos irmãos que o meu propósito aqui nesta noite é nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. E a reflexão que eu quero trazer está na carta de Paulo a Filemon. Nós estamos iniciando o ano de 2021. Não sei ainda quantos irmãos já se proporam neste ano a fazer a sua leitura bíblica, iniciar o ano e findar o ano com a conclusão da leitura bíblica. Esta é uma prática que eu tenho exercitado ao longo de alguns anos e tem sido maravilhosa para mim. Então eu quero despertar esta igreja a ficar firme neste propósito. Se você ainda não fez isso, comece a fazer. Coloca no seu coração, este ano de 2021, eu vou ler toda a palavra de Deus. Mas eu vou dar uma oportunidade nesta noite. Pelo menos um livro nós vamos ler aqui. Porque a carta de Paulo a Filemon, ela tem apenas um capítulo.
Então é muito prático, você poderá dizer ao seu coração, ou a quem lhe questionar, eu já li um livro da Bíblia Sagrada. O livro de Filemão nós vamos fazer juntos aqui. Tem 25 versículos, eu quero chamar a atenção de vocês. Verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se de algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, a tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Queridos, viu? Você já leu um livro este ano, o livro de Filemão. Então agora está mais fácil, né? Restam 65 livros apenas, dos 66, entre o novo e o velho, 65. Agora está muito mais prático. Eu dei o primeiro empurrão nesta igreja, e os irmãos agora tomam o embalo. Queridos, nós vamos falar sobre esta carta de Paulo a Filemão. Mas antes, eu quero pensar com vocês um romance que no ano de 1851 a 1852, nos Estados Unidos, uma autora, ela escreve um belíssimo romance intitulado A Cabana do Pai Tomás. Era a autora americana Harriet Beecher Stowe. Essa autora, ela escreve um romance emocionante que foi publicado neste ano que eu acabei de citar a vocês. Era uma obra que tem vários dramas, em especial
o velho Tomás, um escravo humilde, um homem temente a Deus, que tinha uma família, e essa sua família era muito amado a esse escravo, porque ele era dedicado à família e temente ao Senhor. E também o dono da fazenda o amava muito, porque ele era um escravo obediente, ele era o tutor dos seus filhos, e todos naquela fazenda gostavam muito deles. Este foi um livro, um romance, que impactou aquela sua época, porque ele foi a motivação, ele foi o estopim da Revolução Americana e libertação dos escravos americanos. O livro ele começa com um fazendeiro muito rico, que tinha estes escravos, mas ele acabou se endividando de uma tal forma que ele não tinha como pagar estas dívidas. E o credor chegou à sua porta, o mercenário de escravos, disse: olha, minha dívida contigo é muito alta. Então, para que você eu possa aliviar a tua situação, eu quero 2 escravos. Entre eles, Tomás e mais uma escrava. E aquele homem relutou por todos os meios para não entregar justamente o Tomás, a quem mais ele amava como escravo naquela fazenda. Mas não houve jeito. Foi a solução entregar Tomás, que chorando despede-se da sua família, dos seus filhos, na certeza de que Deus tomaria conta da vida dele e que ele retornaria para a sua casa. E o dono da fazenda, o dono de Tomás, disse: eu te entrego, mas na seguinte condição, que você não venda Tomás no prazo de 1 ano. Eu vou levantar o dinheiro e eu recomprarei ele novamente, ele estará comigo. Tomás partiu no navio, e o que é certo é que aquele mercenário de escravos foi vendendo, e Tomás tomou um destino muito diferente do que ele pensava, e na sua escravidão, Tomás veio a falecer de tanta tristeza. Essa é uma história que está registrada, depois vocês procurem saber sobre a sua autora e sobre Tomás, que o próprio presidente Abraham Lincoln, ele foi à autora Hattie e parabenizou pela sua bravura em despertar o povo americano, que através daquele romance foram motivados a libertar os escravos, o norte e o sul, que viviam um grande conflito, e isso foi o estopim de uma página muito triste na história moderna, a libertação dos escravos e o final tão trágico de Tomás. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite também para um texto que fala sobre o escravo. Não o escravo pai Tomás, mas o texto que nós lemos aqui, ele fala do escravo Onésimo, que no grego essa palavra Onésimo quer dizer útil. Muitas vezes os escravos perdiam o seu próprio nome, eles recebiam o nome que atendesse à necessidade do seu senhor, e aquele nome Onésimo significava útil. Esse aqui é um homem que é útil para mim, é um útil para a minha fazenda. E Filemão tinha este homem como escravo. E que nós podemos ver é que na história de Tomás, ela foi muito trágica, porque ele foi vendido, foi embora, mas na esperança de um dia voltar, e esse dia nunca chegou. Já Onésimo, diferentemente de pai Tomás, ele é um escravo que em situações que nós não é muito nítido o texto, ele rouba o seu senhor Filemão e foge para Roma. O seu senhor Filemão morava na cidade de Colossos, e ele, depois, Onésimo, de roubar o seu senhor, ele torna-se um escravo fugitivo. E lá em Roma, também nós não sabemos o que foi que Onésimo fez, que ele foi parar na prisão. Provavelmente, nas suas práticas delituosas, ele acabou sendo preso pelas autoridades romanas e foi parar na prisão, e na mesma prisão em que estava Paulo. E lá na prisão estava também
Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, quando viu Onésimo chegando, ele foi a Paulo, falou: eu conheço este rapaz, e contou a história de Onésimo para Paulo. E Paulo, sem perca de tempo, falou de Jesus para Onésimo. E Onésimo agora é transformado pela palavra de Deus. Então esta carta, ela fala de erros, ela fala de intercessão, esta carta fala de arrependimento, fala de perdão e também fala de restauração. Paulo destaca nesta carta o fato da conversão se transformar radicalmente e transforma os relacionamentos de seres humanos entre si. É o que nós vamos ver, essa transformação do relacionamento entre Onésimo e o escravo e o seu senhor Filemão. Também esta carta, ela estabelece alguns princípios universais que, se eles forem seguidos à risca, eles podem derrubar fundamentos de injustiça de qualquer forma que se levanta em uma sociedade. Você que me ouve aqui nesta noite, sabe que um dia você também era um escravo. Você estava fugindo do seu Senhor. O pecado o havia afastado da presença de Deus. E você tinha uma grande dívida para com o seu Senhor, que era impagável. Mas você um dia foi resgatado pelo Senhor. Então, nesta noite, eu quero falar sobre este tema: vidas transformadas, relacionamentos restaurados. Este é o tema que eu vou trazer para vocês. Vidas transformadas, relacionamentos restaurados. E para falar sobre este tema nesta carta, eu dividi esta carta aqui em 3 partes. Na primeira parte, eu destaco o que eu devo ser humilde. Primeira característica da carta que Paulo escreve a Filemão: ser humilde. Devo ser humilde. Se você perceber, do versículo 1 que nós lemos aqui até o versículo 3, é a apresentação. Paulo está fazendo a sua apresentação. Deixa eu pegar aqui o texto. E nesta apresentação, o apóstolo Paulo, ele vai se identificar. Você pode ver que nessa identificação, Paulo ele diz que é prisioneiro de Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemão. Então ele se identifica como um prisioneiro e também que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos perceber que depois de se identificar, ele também aponta a quem é destinada a carta, que é a Filemão, o principal. Mas também esta carta está endereçada a Áfia, que é a esposa de Filemão. E a Arquipo, quem é Arquipo? É o filho de Filemão com Áfia. E também ele pede que esta carta seja direcionada à igreja que estava na casa de Filemão. E nesta carta o apóstolo nos apresenta uma família que era muito comum da cidade da Frígia, no Vale do Lico da Ásia Menor. Era constituída assim: pai, a mãe, o filho ou outros, e a igreja que estava ali reunida. Filemão era um homem muito rico, tinha vários escravos, e ele era filho na fé do apóstolo Paulo, um crente exemplar. Era um homem que tinha a família comprometida com o evangelho, como nós podemos perceber. Filemão era um colaborador, ou seja, um companheiro na obra do evangelho do apóstolo Paulo. Então a carta, quando ela menciona Arquipo, que era um pastor da igreja em Colossos, é porque Epáfras, que era o pastor daquela igreja, estava lá em Roma, na prisão com o apóstolo Paulo. Então Arquipo, ele estava substituindo o Epáfras, que estava preso. E ele estava na missão de conduzir o rebanho ali em Colossos. Naqueles dias, não existiam igrejas como nós temos hoje. Não era comum
mas as portas da casa de Filemão, ela estava aberta para que pudesse receber aqueles irmãos que queriam adorar, orar e crescer em Cristo Jesus. Então, na casa de Filemão havia uma igreja. Hoje não é muito diferente, queridos. Nós temos muitos irmãos que eles abrem as portas das suas casas para que a igreja possa se reunir ali. Convida vizinhos, convida parentes, e ali ele realiza um culto. Nesta noite, eu pergunto a você, mas não é preciso você me responder. Você tem aberto a porta da sua casa para que os irmãos possam ali se reunir, para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser anunciado? Pense nisso. Nós não podemos perder a oportunidade. Esta carta está nos mostrando que Filemão, ele não perdia a oportunidade. A sua casa era a casa que recebia os irmãos. Percebam que Paulo se identifica nesta carta não como o apóstolo. Eu falei, o apóstolo Paulo. Não, pelo contrário. Mas ele se dirige ao seu amigo. E ele se identifica como um prisioneiro. Olhando ali no verso 1, você vai perceber comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só. Então, a carta é uma carta pessoal. Essa aqui é uma carta de amor. E ele está falando com um amigo. E vai falar acerca de Onésimo, que é o escravo. Então o que ele faz? Usa este recurso. Eu, prisioneiro também. Ou seja, eu, escravo também do Senhor Jesus. Nós também somos escravos do Senhor Jesus. Então ele se identificou como esse prisioneiro de Cristo. Isso foi de forma proposital, queridos. Paulo se iguala a Onésimo, porque ele vai fazer uma solicitação de intercessão em favor daquele escravo. Queridos, saiba você que a forma humilde com que Paulo ele introduz esta carta, ele conquista corações com tamanha lição de humildade. Hoje, tristemente, nós vemos muitos crentes que de alguma forma, ao serem solicitados, ou então se apresentam, né, dando aquela carteirada, dizendo assim, sabe com quem você está falando? Ou é numa blitz, ou é numa situação, uma pessoa hierarquicamente inferior, se dá aquela carteirada, sabe com quem você está falando aqui? Então, muitas vezes usam esses meios, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, e não é isto que nós aprendemos à luz da palavra de Deus, mas aprendemos com Paulo. Paulo se identifica de uma forma muito humilde. E como é que você tem agido? Tem seguido o exemplo de Paulo a Filemão? Eu espero que você aqui na igreja do Getsemane tenha sido um exemplo de Paulo na vida, na sociedade, na comunidade onde você mora, no condomínio, no prédio, não importa. Vamos seguir o modelo de Paulo. Ao final do verso 3, Paulo ele invoca a graça e a paz para Filemão, a sua família e a igreja que estava reunida na casa. A graça é a causa da salvação. Pela graça somos salvos, é a fonte da salvação, é a graça de Deus. Nós somos alcançados, irmãos, não é por nenhum mérito. Presbítero Bonifácio, você não tinha nenhum mérito em Cristo Jesus, nenhum, nada era visto em você nem em mim. Irmãos, nada Deus viu que pudesse nos dar a oportunidade de estarmos aqui, mas foi a graça de Deus, o favor que não merecíamos, e a paz, ela é o resultado desta graça. Nós desfrutamos da paz de Deus. Sabe, queridos, quantas vezes a gente ouve falar, não sei, mas quando eu conversei com o Senhor, eu estava ao lado da Senhora, eu percebia que vocês trazem uma paz dentro de você. É a graça de Cristo Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. Em segundo lugar, nesta noite, eu quero pensar com vocês. Primeiro, nós vimos que devemos ser humildes.
Em segundo lugar, eu devo ser grato a Deus e elogiar. É isso que esta carta nos ensina. Ser grato a Deus e elogiar. Se você perceber do verso 4 ao verso 7, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Vejam comigo que Paulo agradece primeiramente a Deus e depois a Filemão pelo amor aos crentes que ele havia demonstrado no passado e também por sua fé. Então, Paulo começa a agradecer a maneira com que Filemão ele se porta diante da igreja. Então, primeiro ele reconhece Deus e depois a vida de Filemão, que tem sido um crente exemplar. Aqui Paulo ele não vai poupar elogios, mas enaltece Filemão, homem de fé, de amor para com os irmãos. Paulo nos dá o exemplo de que elogios sinceros, que vêm lá do coração, eles nunca são perigosos. Tem muita gente que não gosta de elogiar, não gosta de destacar aspectos na vida de pessoas que merecem ser destacados. E Paulo está mostrando aqui que vale a pena. Sabe, irmãos, nós temos que reconhecer, elogiarmos os nossos filhos, as nossas esposas, quando ela faz um delicioso almoço, ou um jantar, ou prepara um bom café, nós temos que elogiar. Isso nunca é demais. É assim que Paulo está nos dizendo. Devemos elogiar sempre e agradecer a Deus. Quando foi a última vez que você elogiou um irmão na fé? Quando foi a última vez que você deu um elogio à sua esposa, ou aos seus filhos, ou aos seus irmãos? Ou você é daquele crente, ou daquela crente carrancuda, fechada, eu não elogio ninguém, só quem merece é Jesus, e o resto é tudo falha. Não, meu irmão, nós estamos vendo aqui que nós devemos elogiar os nossos irmãos. Paulo não perdeu tempo, sabe? Eu vejo um exemplo na vida de Abigail. O marido de Abigail era Nabal, um rico fazendeiro e próspero. E ele um dia foi tosquear suas ovelhas, E Davi, que vivia no campo com os seus soldados, soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, mandou alguns soldados lá falar com Nabal, aquele rico fazendeiro. Olha, Davi nos mandou vir ao Senhor, porque sabe que o Senhor está tosqueando as ovelhas, que pudesse mandar alguma coisa para ele, porque muitas vezes os seus pastores estavam no campo e nós estávamos ali e não deixamos que nada se aproximasse, procuramos zelar por você. E Nabal, na sua ignorância e arrogância, diz: quem é Davi? Eu nem conheço esse forasteiro, saiam daqui. E aqueles homens voltaram a Davi, um homem preparado no combate, na guerra, que já havia derrotado o gigante filisteu. Quando ouve aquilo, Davi ficou muito irado. Ah, que ingrato este homem. Agora mesmo, cinjam as vossas espadas e nós vamos lá mostrar quem é que é esse Nabal. E ele vai saber quem é Davi. Cingiram as espadas e saíram ao encontro. Não ficará um varão de pé. Davi ficou irado. Mas havia um servo ali que saiu, que ouviu aquela história, aquela ignorância de Nabal, correu e foi até Abigail. Oh, mulher sábia, quando ouviu a história: ah, meu marido, oh, homem vacilão, oh, arrogância, prepotência, prepara aí um banquete, faça uma festa, dá o melhor, coloque nos animais, e nós vamos agora ao encontro de Davi. E aquela mulher preparou aquele banquete e saiu com os homens na sua montaria e foi. E lá vinha Davi já com as espadas para destruir Nabal, não ia ficar nada. E quando aquela mulher encontrou Davi, ela se prostrou diante de Davi. Sabe, quando ela se prostrou, ela não poupou elogios. Quando Davi a viu, ela agradeceu a Deus pela vida de Davi e disse: tu és o Senhor
que luta as guerras do nosso Senhor. Não olhe para a ignorância do meu marido, mas está aqui, eu trouxe para ti. E Davi, naquele instante, irado, o coração de Davi se derreteu com a sabedoria daquela mulher. Então, queridos, o que nós percebemos aqui é que elogios, ele faz bem. Ele aplaca, muitas vezes, a ira. Então, nós vimos aqui o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sabe, irmãos, nós temos que ter amor pelos irmãos. Observem comigo que nestes versos, Paulo destaca o relacionamento de Filemão com Deus, com os irmãos. Filemão é um homem que tem muita fé em Deus, porque ele tem um relacionamento vertical, Deus e depois com os irmãos. Então ele apresenta esse relacionamento que é um relacionamento correto, uma forma correta de você adorar a Deus. Não adianta nada você, eu oro, eu jejuo, meu relacionamento com Deus é perfeito. E entre os irmãos, e na sua casa, o pau tora. Não é isso. Não é isso que Paulo está destacando na vida dos irmãos. Mas ele fala: eu louvo a Deus pela sua vida e pelo amor que você tem entre os irmãos. Aquele amor, daquele relacionamento de Filemão para com os irmãos era um bálsamo para os crentes que congregavam ali com ele. Então ele reanima o coração de Filemão para continuar neste propósito, irmãos. Minha irmã, meu irmão, se você tem atitudes assim, continue fazendo. Deus vai te abençoar grandemente. E se nós formos ver o verso 7 desta carta, Filemão era um homem que reanimava o coração dos santos. Agora Paulo estava dando a oportunidade de refrigerar o próprio coração. Olha, vai colocar o Filemão num apertado. Filemão tinha sido uma bênção na vida dos crentes, e agora ele deveria também ser uma bênção na vida daquele refugiado de Onésimo, que havia se convertido ao Senhor. Não era mais aquele escravo fujão, ladrão, mas agora ele exercesse esse mesmo amor na vida daquele a quem Paulo iria enviar. Seria uma grande oportunidade de Filemão exercitar aquele amor que ele tinha com os crentes na sua casa, ele ia agora exercitar com seu escravo. Você já presenciou alguma cena mais ou menos semelhante assim? Sabe, meu marido ou minha esposa, hoje eu não vou atacar só os homens não, viu? Não vão também dar uma mexida um pouquinho com as mulheres. Eu queria que meu marido me tratasse da mesma forma como ele trata as visitas que aqui chegam. Ou o marido dizer da esposa: queria tanto que a minha esposa me tratasse como trata as visitas aqui. Quantas vezes a gente não percebe esse tipo de cena, né? Meu pai é tão duro com os daqui de casa, mas lá de fora ele atende tão bem. Então hoje é o dia de nós revermos nossas posturas, nossos conceitos. Dê um tratamento mais diferenciado para sua esposa. Dê um tratamento mais diferenciado para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha. É o que a carta está nos ensinando isto. Eu devo, sim, agradecer a Deus em tudo e elogiar sempre. Queridos, então nós já vimos aqui, no primeiro ponto que eu falei aqui nesta noite, devo ser humilde, né? Paulo, ele introduz a carta com essa humildade. No segundo ponto que nós vimos agora, eu devo agradecer e elogiar. E por último, no último ponto que eu vou tratar aqui com vocês, eu devo ser pacificador. Olha só. Eu já até citei um exemplo aqui, esse próprio exemplo de Abigail é um exemplo nítido de uma mulher pacificadora e de grande sabedoria. A Bíblia traz esta mulher como referência para nossas vidas. Olha, irmãos, aqui nos versos de 8 a 21, eu não vou ler todos até
mas vou traçar alguns comentários. Paulo, ele vai pacificar a relação de Onésimo. Ele pede que Filemon o perdoe pelo crime que cometeu e receba de volta como irmão em Cristo. Se nós vemos aqui no verso 8, vamos pegar aqui o verso 12. Pode olhar comigo. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só a sutileza com que Paulo ele trata de Onésimo. Eu estou te enviando o meu próprio coração. Olha o amor com que Paulo tem o seu olhar voltado para aquele filho na fé que ele havia gerado entre prisões. Eu estou te enviando o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ó, ele está se queixando aqui, ó. Eu estou preso porque eu prego o evangelho de Cristo. Como eu não posso ter você aqui, eu queria que ele ficasse aqui me servindo, me ajudando. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento. Verso 14. Para que a tua bondade, ela não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ó, eu estou te enviando ele, mas se você quiser me mandar, né, esse que eu estou mandando, como é o meu próprio coração, faça isso deliberadamente, espontaneamente. Aí ele diz no verso 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha, então aquele escravo que havia fugido, roubado o seu senhor, conheceu o evangelho, teve a vida transformada, filho na fé de Paulo, Paulo dizendo: agora você vai voltar para casa. Você vai acertar a sua vida. É preciso que você retorne lá, acerte com o seu Senhor, ainda que eu precise de você, mas você precisa voltar, Onésimo. Precisa voltar. E ele começa a redigir esta carta muito bem elaborada. Percebam que naqueles dias, a população de Roma era constituída de 1/3 de escravos. Era muito comum os escravos naquela época. E Onésimo, ele foi para Roma como um escravo fugitivo, né? Tinha roubado, e ali ele não tinha muita esperança, porque os escravos naqueles dias, eles não tinham muitas expectativas. Eles não eram senhores de si mesmos. Eles não tinham direito algum, nem mesmo na sua vida íntima sexual eles tinham direito. Dependiam do seu senhor. Então, não era de nos surpreender que o escravo fugisse, principalmente quando não havia nenhuma esperança de liberdade para ele. Alguns até conseguiam, de alguma forma, comprar a sua liberdade. O escravo, ele não tinha nenhum amparo legal, era um fugitivo que, se ele fosse pego, ele poderia ser punido severamente, marcado com ferro quente no rosto, acorrentado à força, forçado a usar colar de ferro, ou ser condenado à invalidez. Lhe quebravam as pernas, deixavam ele inválido. O escravo ainda podia ser vendido e trabalhar nas minas e até ser sentenciado à morte. Então vejam bem, não havia muita esperança para Onésimo. E ele poderia pagar um preço muito caro. Mas Paulo agora, depois de falar de Jesus, depois de ter a vida, ver frutos na vida de Onésimo, volta lá agora, correndo todo este risco. Queridos, assim somos nós. Nós também estávamos sentenciados à morte. Mas Cristo Jesus é aquele que vai ser o nosso advogado, que vai interceder, que vai trabalhar para nos restaurar. Paulo, naqueles dias, era muito idoso, estava preso, mas em vez de ele ordenar a Filemon, ele pede súplica, ele roga, não usando da sua autoridade, nem da sua condição de ser idoso,
mas para poder pressionar Filemão. Mas a humildade de Paulo é aquela que vai abrir as portas. Queridos, sabem, quando nós usamos de humildade, as portas se abrem. Provérbios no capítulo 16, verso 18, diz o autor da carta aos Provérbios: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. O arrogante, ele não prospera, mas aqueles que chegam com humildade, as portas vão se abrindo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você é aquela pessoa insuportável? Aquelas pessoas que no trabalho ninguém gosta de estar perto de você? Como é que você é ali na rua que você mora, no prédio que você mora? É uma pessoa prepotente, nariz empinado, arrogante, não fala com ninguém, as pessoas não percebem o brilho de Cristo em você? Saiba, irmãos, que muitas vezes nós saímos aqui da igreja mesmo, e quantos são aqueles que ao assumirem a direção de um carro se transformam, tornam-se violentos, não suportam uma fechada, uma barbeiragem no trânsito, já xingam, já dizem nome, Meu Deus, que não é coisa de um crente ou de uma mulher crente. Quanta arrogância, quanta prepotência. Sabe que o Evangelho de Cristo, ele transforma pessoas que eram ladrão, transforma em pessoa que passa a ser própria para fazer o bem. Uma pessoa que era inútil, agora se torna uma pessoa útil na obra. Uma pessoa que era agressiva, numa pessoa que se torna dócil. E quem faz isso? Só o Evangelho de Cristo. Se os nossos comportamentos estão nos denunciando, não estamos tendo essa atitude de humildade, hoje aqui nesta noite é o momento de nós repensarmos isso e termos a nossa vida transformada. Onésimo voltou para Filemão, não como escravo, mas como irmão. E receber Onésimo era a mesma coisa que receber o próprio apóstolo Paulo. Paulo implorou a Filemão que o aceitasse, seu antigo escravo inútil, mas agora útil para Paulo e para ele também, que o perdoasse da mesma forma como ele, Filemão, havia sido perdoado por Cristo Jesus. Esta é a solicitação, esta é a intercessão que Paulo faz a Filemão. Esta reconciliação, queridos, ela é tão importante que ela teve precedência sobre o desejo de Paulo, que era manter Onésimo consigo. Se dependesse de Paulo, Onésimo não voltaria para o seu Senhor. Muito útil. Como me serve aqui em prisão? Mas você precisa acertar a sua vida. Sabe, irmãos, não é possível que nós tenhamos uma dívida ou deixamos algumas coisas pendentes e depois o local onde chegamos, nós conhecemos a Jesus, tivemos a vida transformada, temos que repensar, voltarmos lá e acertarmos aquelas coisas. Talvez uma indiferença, talvez um mal-entendido, talvez, quem sabe, uma dívida que ficou em aberto. É dizermos para aquelas pessoas: olha, eu errei, eu preciso me acertar contigo, eu conheci a Jesus, eu tive minha vida transformada. Que as pessoas possam perceber que eu e você tivemos as nossas vidas mudadas em Cristo. Quem faz isso é o Evangelho. O Evangelho transforma as pessoas. Um escravo em um irmão. Um fugitivo em alguém que retorna para pedir perdão. Saiba, irmãos, que Filemão ele não deveria apenas perdoar, mas também que Filemão garantisse a alforria, a libertação. Paulo implorava a Filemão que aceitasse aquele antigo escravo inútil como uma pessoa agora que seria muito útil e que perdoasse da mesma forma com que Filemão foi perdoado por Deus.
A gente sabe, irmãos, que naquela sociedade da época era muito difícil lidar com essas questões. E Paulo foi muito prudente, porque aquela sociedade escravagista, em que o próprio Filemão ele fazia parte, ele iria receber críticas severas. Imagine os senhores de escravo. Aquela notícia já havia corrido todo o Colossos. Olha, sabe o que aconteceu? O escravo aí do nosso colega, o Filemão, fugiu, roubou ele e fugiu. Ah, mas esse cabra merece uma peia bem dada. O outro talvez diria, eu quebraria logo suas pernas. Eu furaria as suas orelhas e colocaria argolas pesadas. O outro talvez até diria, eu marcaria com ferro quente. Essa era a situação dele. Mas saiba que Paulo vai tratar destas coisas com ele, Filemão, no sentido de que perdoe. E se ele tiver dívida, a dívida que ele tem, coloca aqui na minha conta, eu vou te pagar. Aquilo que alguém quiser te acusar, você será ressarcido. Então Filemão, ele tinha a sociedade que iria lhe cobrar, tinha também a situação com o próprio escravo, e agora, mesmo sabendo disso, Filemão, ele abre o seu coração. Lá no verso 18, olha só o que diz no verso 18 dessa carta. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Paulo demonstra o quê? Prontidão em pagar esta dívida. E encoraja o Filemão a perdoar. O perdão, queridos, é a marca do verdadeiro cristão. Seu coração está aberto a perdoar? Quando eu fazia o serviço militar, uma vez houve uma reunião, eu nunca me esqueço daquela reunião. O capelão esteve com o efetivo e nós ouvimos o capelão. Ele disse, olha, a nossa vida ela é muito passageira nesta terra. E aí ele citava um exemplo de um coronel que estava muito enfermo no hospital. E ele foi visitar aquele coronel que já nos seus últimos instantes de vida, ele entrou naquele quarto, o seu estado era terminal, e lá na porta estava a filha daquele homem. E a filha disse para o capelão, capelão, eu quero entrar, ver o meu pai, quero pedir perdão a ele. Sei que a vida ela nos separou por alguns motivos, mas eu quero que ele me perdoe. O senhor pode falar com ele? O capelão entrou, conversou com aquele coronel, um homem de uma certa sabedoria, um homem de conhecimento, mas que estava ali naquele trágico fim de vida. Quando o capelão disse, olha, sua filha, ela quer entrar, quer pedir perdão, falar com o senhor, tomar a sua bênção. Ele disse, eu não tenho nada com ela, não quero ela aqui dentro. Eu não quero falar com ela, eu não a perdoo. E aquele capelão diz que em poucos instantes, aquele homem partia para a eternidade, sem dar o perdão para sua filha. Queridos, nós temos que aprender a perdoar. Esta é a marca do cristão. Não podemos levar nos nossos corações um coração endurecido, porque da mesma forma com que Cristo nos perdoou, cancelou a nossa dívida, nós também temos que dar o perdão. Diz aqui o apóstolo Paulo, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a imediatamente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Cristo cravou lá na cruz aquilo que era contra nós, a cédula, o escrito da dívida. Jesus pregou, a nossa dívida era impagável, mas Jesus pagou por nós. Ainda Paulo, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, lá no verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
não tínhamos nenhum mérito, nada, mas Cristo nos reconciliava com o Pai. O Filho de Deus foi o nosso fiador, foi o nosso representante. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue ali. E imediatamente foi creditada em nossa conta aquela dívida que era impagável, a justiça de Cristo, porque Ele pagou o preço da redenção por minha culpa. Deus seja louvado por isso. Jesus pagou o nosso resgate. Um resgate é algo que a gente deve pagar para libertar um cativo ou um prisioneiro. Então Jesus pagou esse preço para nos resgatar do pecado, da morte e do inferno. E nós vamos encontrar lá nos livros do Êxodo, nós vamos encontrar lá no livro de Levítico e Números, que havia algumas exigências para que houvesse o perdão dos pecados. Na verdade, fosse encoberto, tinha que haver derramamento de sangue de novilho. E Jesus, ele vai cumprir essa lei quando lá na cruz do Calvário ele derrama o seu sangue em nosso favor. Aqueles sacrifícios, Jesus todos o cumpriu lá do Velho Testamento. Então agora nós vemos que o autor aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 12, ele vai dizer com muita propriedade: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cisa de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, e os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo, por razões. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então Cristo Jesus foi o nosso Cordeiro imaculado. Deus aceitou a sua oferta, o seu sacrifício. Claramente, Jesus, ele pagou o resgate por nossas vidas a Deus. Esse resgate foi a sua própria vida, o derramamento do seu próprio sangue, o seu sacrifício. E por causa da sua morte sacrificial, cada um de nós temos a oportunidade de receber a expiação e o perdão dos pecados por Deus. Sem a morte de Jesus na cruz do Calvário, a lei não seria plenamente satisfeita, porque o Cordeiro tinha que ser imaculado e não havia um justo na terra sequer. Por isso Jesus, sem pecados, ele foi ao madeiro e Deus o recebeu. A redenção, ela traz consigo a libertação do escravo, por meio do pagamento do valor do resgate. Lá, o evangelista Marcos, ele vai dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio nos dar a vida. Queridos, como é maravilhoso pensarmos sobre todos esses aspectos do grande amor de Jesus. Então tudo indica que Onésimo deixou Roma. Aquele escravo, ele saiu na companhia de Tíquico, que levou a carta para Filemão, com as cartas que Paulo, como as outras cartas que também Paulo havia destinado à igreja de Éfeso e à igreja de Colosso. Nada mais se sabe sobre Onésimo, mas se acredita que Onésimo se tornou um pastor de uma grande igreja. Ele foi perdoado e passou a servir ao Senhor, é o que diz a tradição. Eu quero finalizar nesta noite, e finalizar com o verso 22 a 25, onde Paulo ele reconhece e valoriza as pessoas que estão ao seu lado. Destaca vários irmãos: Epáfras,
João Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. E Paulo termina a carta como começou, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Por essa graça nós somos salvos. A graça se faz presente do início até o fim da nossa vida. Temos que pensar sobre tudo isso, queridos. E, finalizando, eu quero dizer que nós vimos na temática da lição de hoje, em que eu trouxe como tema que vidas transformadas, relacionamentos são restaurados. Primeiramente, eu tenho que ser humilde. Eu devo ser grato a Deus e elogiar sempre. E por último, nós vimos que nós temos que ser pacificadores. Você precisa ser pacificadora, minha irmã. Você tem que ser pacificador, meu irmão. Aqui está intercessor, o intermediário. Sabe por quê? Das nossas próprias forças, nós não conseguiremos fazer isso. Mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz, que nos resgatou, nele sim, nós faremos isso. Porque é Cristo que opera através do seu Espírito Santo em nossas vidas. E hoje nós vamos sair daqui e vamos colocar em prática esta carta que expressa tanto amor, tão intercessório, uma carta que foi uma carta pessoal, mas que deveria servir para a igreja e nós colocarmos ela em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Muito obrigado, queridos, pelo convite de estar aqui com vocês nesta noite, pensando um pouco na palavra de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus aqui pela essa palavra que o Senhor nos concedeu, que a glória, a honra, o louvor pertence ao Senhor, Deus que tudo pode. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro com a tua igreja. Que esta palavra, Senhor, que esta carta de Paulo, que tanto nos ensina, que eu devo ser humilde, que eu devo elogiar sempre. Ó Deus, que eu tenho que ter um relacionamento vertical e horizontal contigo todo o tempo. Possamos exercitar isso mediante a tua palavra e com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado por estes irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Nós vamos iniciar uma nova semana. Estamos vivendo um momento de grande pandemia, Senhor. Um momento em que muitos estão assustados. Mas nós que esperamos no Senhor, nós descansamos. Porque esperamos naquele que pode todas as coisas. Nosso coração descansa em Ti. Guarda a tua igreja, guarda os familiares do teu povo, Senhor. Poupa-nos. Ó Deus, não sabemos de onde veio este mal. Se foi criado num laboratório ou veio do Oriente, não nos importa. Que nosso olhar esteja sempre voltado para Ti, esperando no Teu socorro. Abençoa, Senhor, o pastor desta igreja, os obreiros, os oficiais, o corpo diaconal, o departamento de música, de louvor, a mocidade, departamento infantil, dai crescimento. Salva os moradores, Senhor, desta localidade. Que esta igreja seja um farol, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, como foi a casa de Filemão, uma igreja em que os irmãos se reuniam. Abra as portas, traga pessoas descrentes, para que conheçam a Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus, orem por mim. Pastor, eu sou pastor, na verdade, como mudei da denominação, estou começando tudo de novo, fazendo seminário. Estou com muita alegria, como tenho aprendido. A nossa doutrina reformada é uma bênção, irmãos. Eu venho de outra denominação, mas como estou maravilhado. A nossa doutrina reformada é bênção dos céus. Deus abençoe nosso presbítero. Graças a Deus, né? A palavra maravilhosa que Deus nos traz e que nós possamos aplicar em nossas vidas daqui para frente. Gostaria que fosse projetados os avisos. Então, as nossas atividades da semana continuam normal, né? Na terça-feira, às 19 horas, nosso conselho terá uma reunião para elaborar e publicar o edital para a eleição dos oficiais.
Na sexta-feira, às 20 horas, a oração de sempre, né? O culto de oração. No sábado, nós temos culto de adoração e louvor dos jovens. No domingo, a EBD às 9 horas e o culto logo mais à noite, às 19 horas. Segundo domingo de fevereiro, dia 14, após a EBD, teremos plenária da SAF para eleição da nova diretoria para 2021. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Isso se aplica também à nossa igreja. Todos que creem deverão estar juntos aqui para exercermos todas essas atividades. Eu gostaria agora de pedir à igreja que se levanta, e nós vamos para as orações finais, e pedir ao casal João Marcos e Loren para procederem o amém final, amém tríplice. Convido o nosso pregador que faça a oração final. Queridos, com muita alegria, nós vamos despedir os irmãos sobre a bênção, cuidado e a proteção de Deus. E vocês tenham em Cristo Jesus as vidas renovadas no Espírito Santo do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesta noite possa nos despedir sob o Teu cuidado, dando-nos uma noite de paz e proteção. Livra-nos, Senhor, de acidentes. Livra-nos, Senhor, do mal. Guarda, Senhor, a Tua igreja. E que todos os projetos desta igreja para o ano de 2021 sejam plenamente realizados. Que esta igreja esteja superlotada. Ó Pai, nós em Cristo Jesus abençoamos o Teu povo. Despede-nos sob o Teu cuidado e Tua proteção. Vão em paz, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém.